Como não glorificar a Deus? Como não agradecer a Deus por todas essas experiências, né? Bem, agora eu gostaria de direcionar o nosso agradecimento a você, Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, por todos os momentos que você, como igreja, investiu na oração, nas contribuições financeiras e nos permitiu sair para aquela região nesse período para fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Obrigado de coração por todas as formas de apoio que você disponibilizou para que essa equipe fizesse essa viagem. Que Deus continue te abençoando, te dando forças para continuarmos assim. O que nós estamos vivendo como igreja local em relação ao projeto Sem Fronteiras ainda é apenas o começo. Nós temos muito ainda para desenvolver, muito para realizar. E isso só poderá ser feito se todos nós, juntos, valorizarmos aquilo que o Senhor tem nos dado como oportunidade na obra missionária. Eu queria ler um texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 5. Estarei lendo o verso 1 até o verso 12. João estava preso e ele recebeu uma visão da parte do Senhor de acontecimentos que haveriam de acontecer. O que nós estaremos lendo agora é parte desta visão que João teve na ilha de Patmos. João capítulo 5, versos 1 ao verso 13. Verso 14, né? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Essa foi a visão que João teve da parte do Senhor, e nós contemplamos de pertinho um pouco daquilo que Deus fez através do seu Filho Jesus.
uma situação. Nós tivemos numa casa lá em Ayacucho, eu e parte da equipe, com uma irmã que tinha condições de traduzir do espanhol para o quechua. Nós entramos na casa daquela senhora e percebemos um quadro de muita miséria. E ela, quando nos recebeu e nos apresentamos como anunciantes da palavra de Deus, como missionários, ela levantou a mão e começou a agradecer a Deus por aquela visita. A sua família se perdeu com o terrorismo, ela vivia só e não tinha ninguém que desse atenção para ela. E naquela tarde nós nos dedicamos parte do nosso tempo e podemos compartilhar do Evangelho com ela. Aquela senhorinha, uma idosa, ela ficou muito agradecida, mas nós saímos de lá. Antes de nós sairmos de lá, ela foi uns panos que estavam enrolados, começou a desenrolar aquilo e tirou uma nota de 20 soles, mais ou menos uns R$18. E ela nos ofereceu aquilo como oferta. Eu disse para ela: não, nós não podemos receber. A senhora deve ficar com essa oferta. Ela falou: não, eu preciso investir em vocês, porque vocês são missionários e vocês têm necessidades e vocês precisam receber esta oferta. Eu falei: não, eu não posso receber. Nós ficamos muito constrangidos naquela hora. E aí ela insistiu, e eu entendi que aquilo fazia parte da relação dela com Deus e decidi receber então a oferta dela. Peguei a oferta. Falei: olha, agora eu quero agradecer por essa oferta que a senhora deu. A oferta é minha, não é? Ela sim, a oferta é sua. Agora eu estou ofertando na sua vida. É um presente que nós estamos dando para você. Está aqui e nós demos oferta. Ela pegou a oferta sem reclamar e guardou. Voltamos para casa. No momento devocional que tínhamos todos os dias, nós trouxemos essa história. E o grupo decidiu que deveríamos voltar na casa daquela senhora e fazer algo a mais por ela. Aí nos mobilizamos, compramos várias coisas no mercado, ferragista, Solomon Júnior entende bastante dessa área também, foi lá, comprou um monte de coisa, compramos alimentos, roupas para ela, e parte da igreja resolveu nos acompanhar também, e nós mudamos um pouquinho a agenda e nos dedicamos uma manhã inteira de sábado naquela casa e fizemos uma limpeza geral naquela casa, inclusive na vida dela. As irmãs aí grudaram naquela senhora, né, cuidaram do cabelo, da pele, a alta fez curativo na mão dela que estava com machucado. Enquanto isso, estávamos limpando tudo, organizando tudo, lavando tudo, arrumando o varal dela lá, a cobertura de lona, e deixamos aquela casa bem arrumadinha. E aí, nós então, ao sairmos, aquela irmã só sabia levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus por aquela experiência que ela teve de receber a palavra de Deus e também uma assistência nesse nível. Saímos de lá, irmãos, de Ayacucho, deixando muitas pessoas evangelizadas. Muitas dessas pessoas foram comunicadas ao pastor local, o pastor Josué, que é missionário da PMT. E ele ficou com o encargo, a semelhança do ano passado, de dar uma sequência, de visitar esses irmãos. O trabalho foi bem organizado, a igreja cooperou demais conosco. Muitos irmãos nos receberam lá na igreja, muito felizes, muito alegres, bastante motivados, e 23 daqueles irmãos nos acompanharam em todas as atividades. A equipe se manteve unida, alegre, motivada, comemos muito bem. Nós levamos uma irmã que foi para trabalhar, tanto na área de evangelização como para cozinhar, e ela fez comidas assim maravilhosas. Parte da equipe esteve todos os dias ao lado dela, ajudando, ninguém adoeceu. Todas as necessidades foram supridas, o dinheiro que nós levamos sobrou, não faltou absolutamente nada. Abençoamos os irmãos lá, abençoamos a igreja, nossas necessidades foram supridas e nós estamos aqui para dizer aos irmãos, muito obrigado também à igreja. Deus, pela obra de Cristo, salvou muitas pessoas. Eu creio nisso. Centenas publicamente confessaram
seu arrependimento diante de Deus. Ouviram a mensagem do Evangelho, o nascimento de Jesus, a humilhação de Jesus, a morte na cruz, o sepultamento de Jesus, a ressurreição de Jesus, foram chamados ao arrependimento e muitos atenderam o apelo e aceitaram Jesus. Nas escolas, nas ruas, dentro de carro, nas casas, nas portas das casas. Deus nos deu muitas oportunidades e muitas pessoas puderam ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. Valeu a pena. E já estamos aqui pensando, e agora? E agora? Depois de tudo isso? Nós temos muitos desafios como igreja local, até que o mês de julho do próximo ano se aproxime. E o nosso desejo é que a evangelização urbana, através dos grupos de discipulado, seja uma realidade também da nossa igreja. Precisamos evangelizar aqui também em Goiânia, precisamos alcançar o máximo de pessoas do nosso convívio. E nós faremos isso em nome de Jesus durante esse mês, a partir do mês agora de setembro, junto com toda a igreja, e que tudo isso sirva para glorificar o nome do Senhor. Mais uma vez, irmãos, muito obrigado por toda forma de apoio. Vamos continuar juntos, unidos, trabalhando. Como eu disse, o pastor Milton me desafiou ontem. Eu falei, pastor, não me desafia não. Eu costumo dizer lá para o pessoal lá no Peru, né? Força! Ânimo! Nós não podemos desanimar jamais. Não podemos perder a alegria no nosso coração de servir ao Senhor. Não podemos, irmãos. Problemas vêm, problemas vão. Mas a alegria no nosso coração, a paz no nosso coração, a disposição de servir ao Senhor tem que continuar intactos. Amém? Então vamos lá? Força, ânimo. A ver? Força! Não, está fraco, irmãos. Está fraco. Vamos lá? Força, ânimo. Que nunca falte isso na nossa igreja. Em nome de Jesus. Irmãos, muito do que a gente fez está ali em números, mas foi uma experiência muito agradável poder servir junto com essa equipe lá em Trindade, depois Pontalina. Deus trabalhou muito em nossos corações, principalmente. Parece que nós é que aprendemos mais do que o que nós levamos para aquelas pessoas. E em Trindade foi muito interessante e foi de glorificar a Deus participar do culto cigano com 68 ciganos presentes lá. 2 semanas depois, a missão Amigo dos Ciganos realizou um culto cigano com Josimar Bianchi, com o próprio pastor Igor, que é muito querido entre os irmãos, e eles conseguiram reunir lá no templo 70 pessoas. Então Deus tem mostrado que o trabalho tem ido adiante, tem funcionado, e uma das experiências mais engraçadas foi poder ver o próprio reverendo Fábio pregando aos ciganos na linguagem dos ciganos, com apenas 5 meses de treinamento no trabalho com eles. Nós vimos o reverendo Fábio pregando aqui naquela voz calma, tranquila, sossegada, alguns até disseram fleumática, e de repente ele botou um chapéu atolado na cabeça, uma bota nos pés, e falou, deu recado, com toda a liberdade, com toda a segurança, com toda a autoridade, e eles ouviram, prestaram atenção, participaram, se fizeram presentes. Alguns momentos foram muito interessantes, marcantes. Os irmãos que fizeram as visitas nos lares em Trindade, eu não participei das visitas dos lares, acompanhei mais na EBF, testemunharam do quanto que as pessoas foram receptivas. Quando nós chegamos lá, fomos avisados que poderíamos ter até problemas de ordem espiritual, mas os lares nos chamavam para dentro. Uma irmã testemunhou que já estava com quase gastrite de tanto tomar café na casa das pessoas que nos receberam lá. Tanto em Trindade quanto em Pontalina, nós percebemos que fomos muito bem recebidos. Pouquíssimas pessoas fecharam as portas para nós. Em Trindade, nós alcançamos 77% do setor Samara, que é onde a congregação está e é onde a maioria dos ciganos moram. E alcançamos tanto ciganos quanto não ciganos. A nossa EBF atingiu tanto ciganos quanto não ciganos.
o esporte atingiu tanto ciganos quanto não ciganos, e foi uma experiência marcante. A minha experiência mais marcante em Trindade foi no campo de futebol com os adolescentes. Eles vinham para jogar bola, só queriam saber de jogar bola. Nós só abrimos o campo depois da devocional, e durante a devocional era um Deus nos acuda. Na terça-feira, na quarta-feira, eles não prestavam atenção. Mas na quinta-feira, antes de fazer a devocional, nós falamos para eles: olha, nós estamos aqui para falar de Jesus para vocês. Ninguém vai jogar bola antes de ouvir falar de Jesus. Agora, o nosso propósito é falar 10 minutos de Jesus para vocês. Se vocês ficarem conversando, se vocês ficarem pedindo bola, esses 10 minutos podem virar 20, podem virar 30. Então deixa eu falar de Jesus para vocês. E pegamos os cartãozinhos, e aí foi 10 minutos. Eles ouviram, eles prestaram atenção. E aí na sexta-feira eles prestaram atenção. E aí no sábado eles prestaram atenção. Talvez a gente possa pensar assim: mas foi por causa do futebol, né, pastor? Pode até ser. Mas eles prestaram atenção. Nem isso eles estavam fazendo. E depois desse dia, tanto na EBF, no trabalho com eles, eu não sei como foi lá com as senhoras, mas foi muito agradável lidar com eles. Parece que eles começaram a entender o que nós estamos fazendo. E participaram conosco. No comportamento, até na mudança de comportamento, algumas crianças com palavrões, com xingamento e tudo, e nós falamos com firmeza, mas com amor com eles. As irmãs devolviam com educação aquelas palavras chulas com as quais às vezes nos tratavam. Mas depois de quinta-feira, até beijo elas começaram a ganhar, abraço e carinho das crianças. E aí nós aprendemos uma lição muito interessante sobre o Evangelho, é que funciona. E que a gente precisa mesmo é gastar tempo com as pessoas. Quando a gente gasta tempo com elas, e elas se deixem nós gastarmos tempo com elas, funciona. E aí nós percebemos que de fato o Ceará é muito grande, e são poucos os cearenses. Quanto mais cearenses na seara, mais condição a gente tem de oferecer e receber de volta. Em Pontalina não foi diferente. Nós recebemos muitas crianças, nós recebemos várias pessoas, nós entramos nos lares. Em um lar que nós entramos, tinha a mãe, a filha, a neta e os bisnetos, porque eram gêmeos. Tudo num quarto só, de 8 por 8 no máximo. E nós perguntamos a eles: nós estamos aqui falando do plano da salvação de Jesus, do amor de Deus por vocês, vocês querem ouvir? Vocês já conhecem a Jesus? E o rapaz, tudo indicava que ele não era casado com a moça, o pai dos gêmeos. Ele disse: olha, eu ainda não aceitei Jesus, mas eu quero aceitar. E eles então nos permitiram falar do Evangelho para eles. O nome dele é Guilherme. Ele entregou a vida para Jesus naquele momento. E agora está sendo assistido pela congregação de Pontalina. Nós entramos numa casa em que a senhora perguntou: o que vocês vieram fazer aqui mesmo? Quem falou de Jesus foi a Lígia Maria. E quando nós falamos que queríamos falar de Jesus, ele disse: olha, eu estou aqui butina da vida com meu ex-marido. Porque ele deu herança para as outras filhas e deixou a minha de fora. Eu quero é matar ele. E nós falamos de Jesus, ela começou a chorar e passou um pouquinho, ela já queria oferecer café e almoço para a gente. E nós percebemos que de fato, quando o Evangelho vai às pessoas, ele é oferecido às pessoas, elas abrem o coração. Teve gente que nos recebeu só na porta e diz: não, estou ocupado, não vou receber vocês. Mas nós percebemos que esses não são a maioria. Muitos nos ouvem e muitos acabam se abrindo. E foi muito agradável ver essas pessoas indo à igreja participar dos cultos depois. E cantar com a gente, almoçar com a gente, brincar com a gente. E nós queremos ver isso acontecendo mais vezes. Quando terminamos o trabalho em Pontalina, uma pergunta ficou no nosso coração: será que nós teríamos coragem
de fazer a mesma coisa ao redor do nosso templo, aqui nessas ruas adjacentes à primeira igreja. Fechar a nossa rua 71 e fazer um dia do lazer com a nossa região aqui, dá para fazer. Tem condição de fazer. Podemos fazer mais perto. Podemos fazer longe, mas podemos fazer perto. E aí eu não quero ver só 13 pessoas, não. Mas todos nós temos muito para oferecer. E as pessoas estão abrindo a porta para a gente. Deus abençoe a igreja, porque Deus tem nos despertado e Deus tem nos renovado nessas experiências. Nessas que nós contamos e naquelas que muitos irmãos aqui da igreja vivem e que permanecem ocultas, mas que Deus vê. E aquele que tudo vê e tudo ouve é também aquele que abençoa e dirige o seu trabalho. Nós queremos dar os parabéns para a primeira igreja. A gente às vezes não ouve o elogio, né? Nós somos calvinistas, falamos tanto da depravação e tudo mais, mas Deus tem sido gracioso para conosco. E Deus tem sido gracioso através de nós para com outras pessoas. Força, vou falar em português, né? Força, ânimo, porque Deus tem abençoado e Deus tem nos chamado a nos envolver cada dia mais. Parabéns, igreja. Deus te abençoe.